Gravação mais detalhada do mosaico. Como você pode ver, há figuras, cavalos e carruagens escondidas. Nos cantos do nosso mundo, existem segredos esperando para serem descobertos. Das profundezas do oceano ao coração das cidades movimentadas, descobertas estranhas e misteriosas nos deixam questionando a própria realidade. Convidamos você para uma jornada como nenhuma outra, enquanto revelamos as 15 coisas mais estranhas encontradas em lugares inesperados. Você não vai acreditar no que está prestes a ver. Número 15. O Portão do Inferno. No vasto e árido cenário do deserto de Karakum no Turcomenistão, encontra-se uma visão surpreendente que parece tirada das páginas de um livro de histórias fantástico. Esse espetáculo hipnotizante, conhecido como a cratera em chamas colossal, capturou a imaginação de todos que tiveram o privilégio de vê-lo. Apesar de sua aparência flamejante, esta não é uma maravilha vulcânica. Em vez disso, é um fenômeno natural notável, nascido de um vasto reservatório subterrâneo de gás natural que está em chamas incessantemente há décadas. Por isso, ganhou o apelido de Portão do Inferno devido à sua natureza de outro mundo. A origem deste local inescrutável está envolta em intriga, pois nem sempre existiu em sua forma flamejante atual. Segundo um relato, em 1971, geólogos soviéticos estavam envolvidos em perfurações exploratórias em busca de reservas de petróleo no terreno implacável do deserto. Sua missão tomou um rumo inesperado quando perfuraram, inadvertidamente, uma enorme bolsa de gás altamente inflamável. Esta ruptura deu origem a uma significativa cratera medindo incríveis 60 metros por 35 metros. Temendo a liberação de metano perigoso na atmosfera, os cientistas tomaram uma decisão fatídica. Incendiaram a cratera inteira, antecipando que o fogo se extinguiria em poucos dias. Mal sabiam eles que suas ações desencadeariam um inferno implacável que continua queimando até hoje. O sigilo em torno das explorações soviéticas de petróleo e gás lançou uma sombra sobre os verdadeiros eventos, envolvendo-os em mistério. Especulações sobre sua origem variam desde teorias selvagens de ser um portal literal para o inferno até sugestões de que foi utilizado como um local clandestino para testes de armas químicas. Apesar das incertezas persistentes sobre sua criação, o local se tornou uma atração turística improvável, atraindo mais de 5.000 visitantes a cada ano. Este fenômeno extraordinário surgiu durante a década de 1970 e continua queimando ferozmente até hoje. Número 14. Esfera Roxa Misteriosa. No ano de 2013, um evento extraordinário se desenrolou na vasta extensão do deserto de Tucson, desafiando todas as explicações terrenas. Tudo começou com uma simples caminhada de um casal local pelo terreno arenoso. Mal sabiam eles que sua excursão casual os levaria a um espetáculo inspirador que intrigaria toda a comunidade. Enquanto avançavam mais profundamente no deserto, eles se depararam com uma visão surpreendente. Uma pilha colossal de milhares de orbes brilhando como joias espalhadas pela paisagem árida. Esses orbes eram diferentes de tudo o que o mundo já havia visto. Alguns tinham uma aparência quase aquosa, enquanto outros possuíam uma estranha translucidez. O que realmente capturou a imaginação foi sua cor púrpura encantadora, uma cor raramente vista na natureza. Mas a estranheza não parou por aí. Quando o casal ousou tocar esses orbes, descobriram que tinham uma textura suave e gelatinosa. Sob pressão leve, um líquido misterioso e de outro mundo escorria, deixando-os maravilhados. Até mesmo especialistas, incluindo zoólogos e botânicos, ficaram perplexos. Eles confessaram que, em todos os seus anos de estudo, nunca haviam se deparado com um fenômeno como esse. A origem e a natureza desses orbes permaneceram um enigma, gerando uma onda de teorias. Alguns acreditam que poderiam ser de origem extraterrestre, enquanto outros cogitaram a possibilidade de serem um tipo único de fungo ou mofo gelatinoso. Repórteres de notícias e entusiastas curiosos logo desceram ao local, ansiosos para testemunhar este espetáculo hipnotizante. Após vários dias, os orbes começaram a desidratar e desaparecer, deixando apenas vestígios para uma investigação e análise minuciosa. Contemplar esses mistérios enigmáticos nos encoraja a reconhecer a vastidão dos territórios inexplorados que ainda existem, mesmo nos lugares mais inesperados. Será que esses orbes realmente provêm de outro mundo, ou contêm a chave para um fenômeno natural ainda não descoberto? Os cientistas esperam que um dia desvendem os segredos desses orbes inescrutáveis e forneçam ao mundo as respostas que anseia. Número 13.
Casa cheia de cobras. Na Índia, as cobras possuem um status único e reverenciado devido às suas origens antigas e sua associação com a divindade hindu Shiva. Esse respeito profundo por essas criaturas é exibido todos os anos durante o festival Nag Panchami, onde milhares de pessoas devotas nas aldeias se reúnem para adorar e oferecer alimentos às cobras, buscando bênçãos divinas. Há uma família cuja experiência com cobras tomou um rumo inesperado e inquietante, lembrando-nos da famosa frase "cobras a bordo". Esta família infeliz encontrou-se lidando com um número avassalador de cobras em sua casa, incluindo cobras rei e Krite. O dono da casa, aflito, descreveu a situação perturbadora, dizendo que cobras rastejavam pelo telhado, pelas paredes, sob as folhas de amianto e até em seus quartos e cozinha. Era uma situação bastante alarmante. Em Pune, Maharashtra, há um fenômeno único onde cobras-rei estabeleceram residência permanente em quase todas as casas. Aqui, as cobras não são apenas reverenciadas. Elas são uma parte integral da vida cotidiana. Elas são adoradas com a máxima devoção nos corações e lares de toda a comunidade. O que é verdadeiramente notável é que as cobras têm total liberdade de movimento dentro da aldeia, e nenhum dos mais de 2.600 moradores jamais as machuca de qualquer forma. Em alguns casos, as cobras-reis são até consideradas membros honorários da família. Esta coexistência extraordinária entre humanos e cobras em Pune é prova da profunda conexão cultural e espiritual que as pessoas têm com essas criaturas. É um exemplo vivo da relação harmoniosa que pode existir entre humanos e o mundo natural, onde o medo e a reverência estão entrelaçados de uma maneira que promove um vínculo único e duradouro. Número 12. Rio subaquático. Sob a superfície do cenote Angelita no México, encontra-se uma maravilha natural cativante, um rio subaquático. Embora esse conceito possa inicialmente parecer incompreensível, é um fenômeno fascinante que surge da interação da água com densidades variadas. Imagine água com diferentes densidades, como camadas em um bolo, onde a água mais densa forma uma camada distinta sob a água menos densa. No caso do cenote Angelita, a presença de sulfeto de hidrogênio na água influencia sua densidade, levando à formação desse hipnotizante rio subaquático. Esse rio subaquático não é uma façanha pequena, ele atinge profundidades de até 100 metros. Para acessá-lo, os mergulhadores devem navegar por uma caverna localizada a 55 metros abaixo da superfície da água. Uma vez que chegam, são recebidos por uma visão verdadeiramente deslumbrante. Galhos e folhagens de cima desceram para a água, contribuindo para a formação de margens e praias coloridas ao longo do rio subaquático. É uma exibição impressionante da arte da natureza, onde a água se comporta de maneiras inesperadas e maravilhosas. De certa forma, esse rio subaquático espelha as interações das nuvens no céu, ambos envolvendo componentes com formas e densidades variadas que se combinam para criar algo extraordinário. Encontrar um rio subaquático é uma ocorrência rara, encontrada apenas em alguns lugares do mundo. O rio subaquático do cenote Angelita é uma prova da incrível diversidade e beleza que podem ser encontradas no mundo natural. Número 11. Mosaico romano antigo. Uma descoberta notável finalmente veio à luz no norte da Itália, revelando um deslumbrante piso de mosaico romano que estava escondido sob um vinhedo há décadas. Este tesouro histórico, há muito procurado, é uma verdadeira maravilha. Situado em um município ao norte de Verona, na histórica paisagem campestre italiana, topógrafos fizeram essa descoberta surpreendente. As imagens que publicaram mostram os azulejos imaculadamente preservados enterrados sob metros de terra. Oficiais e estudiosos ficaram encantados com essa descoberta significativa, especialmente considerando que evidências de uma vila romana nas proximidades foram descobertas pela primeira vez há mais de um século. Parece que tesouros como este mosaico antigo estão apenas esperando para serem desenterrados. Os topógrafos agora estão colaborando estreitamente com os proprietários do vinhedo e o município para determinar os métodos mais adequados para tornar essa maravilha arqueológica acessível ao público. É uma empreitada monumental que, sem dúvida, exigirá recursos substanciais, mas as autoridades locais prometeram seu apoio inabalável para garantir que a escavação continue com sucesso. Técnicos estão atualmente escavando delicadamente o local, desenterrando não apenas o mosaico impecável, mas também os alicerces da antiga vila. As imagens compartilhadas online nos permitem admirar a importância histórica e artística dessa descoberta incrível. Esta descoberta serve como um lembrete de que a história está ao nosso redor, esperando para ser desenterrada. Quem sabe, talvez haja um mosaico antigo debaixo do seu próprio piso ou oculto atrás de uma parede,
esperando pelo seu momento de brilhar à luz do dia novamente. Número 10. Tesouro de Forrest Fenn. Quando o colecionador de arte e antiguidades Forrest Fenn revelou pela primeira vez a existência de seu tesouro escondido, o mundo se perguntou se era tudo um truque engenhoso. Então, como algo saído de um romance de mistério, a descoberta se desenrolou na Red Mountain Pass, perto de Silverton, Colorado. Esse trecho remoto de 20 milhas de terra estava inacessível por impressionantes 19 dias devido à tarefa hercúlea de remover 60 pés de neve. Foi Denny Burfunkel, um dedicado operador de limpa-neves, que encontrou o achado extraordinário enquanto empurrava diligentemente uma das imensas pilhas de neve e detritos para o lado. Seus olhos perceberam algo incomum. Usando sua confiável picareta e pá, ele desenterrou o tesouro. Um baú adornado com cores neon desbotadas, com as palavras Tesouro de Fenn em sua tampa. Com o coração na boca, Burfunkel abriu o baú, revelando seu conteúdo. Dentro, ele encontrou 4 cópias, cada uma contendo milhares de páginas do clássico infantil dos anos 70 Golden Gevels. Junto com essas joias literárias, havia o álbum de estúdio Spirit de Jewel, de 1998, uma cópia do álbum icônico Diamonds and Rust de Joan Baez e uma única edição do single de ouro platina de 1942 Chattanooga Show Show da Glenn Miller Orchestra. Adicionando um toque de pungência a essa descoberta, havia também uma foto emoldurada da cantora e compositora australiana Ruby Hunter, que tragicamente faleceu no mesmo ano em que o tesouro foi escondido. Mas a maior revelação veio sob o plástico rachado de um CD compacto ao vivo de Neil Diamond de 1970. Era uma cópia assinada de um manuscrito não publicado, escrito pelo próprio Forrest Fenn. O manuscrito adicionou um ar de mistério e profundidade ao tesouro, deixando aqueles que o descobriram admirados com as camadas de história e significado ocultas sob a neve. Número 9. Tesouro escondido sob a máquina de costura. No ano de 2002 uma história de descoberta surpreendente se desdobrou, uma que mudaria para sempre a vida de Cal, neto de Jenny Verastro. Em seu leito de morte, Jenny sussurrou uma mensagem enigmática para Cal, uma mensagem que carregava o peso dos séculos. Ela o instou: não se esqueça de olhar sob a máquina de costura. Intrigado por essa diretiva enigmática, Cal decidiu seguir o último desejo de sua avó. Enquanto ele se ajoelhava diante da antiga máquina de costura, uma sensação de antecipação pairava no ar. Ele cuidadosamente levantou a tampa, revelando o que só pode ser descrito como um tesouro escondido à vista de todos. Uma pintura de beleza notável escondida sob a máquina de costura. Mas esta não era uma obra de arte comum. Ela ostentava a inconfundível assinatura do lendário artista Pablo Picasso. A pintura retratava uma mulher cativante usando um chapéu intrigante, irradiando uma aura de charme único. Cal ficou fascinado, mas havia mais a descobrir. Ao investigar a história da pintura, ele descobriu uma história fascinante. Seu avô, décadas atrás, em 1944, havia adquirido esta obra-prima de Picasso por uma quantia ínfima de $10 durante sua estadia em Londres. Protegida e envolta em camadas de jornal, a obra de arte havia dormido dentro da máquina de costura, um segredo trancado no tempo. Em busca de confirmação de sua autenticidade e valor potencial, Cal buscou a expertise de um avaliador de arte na Flórida. Através de uma análise meticulosa, incluindo o estudo das impressões digitais e o tipo de tinta utilizada, foi determinado inequivocamente que esta era de fato uma criação de Picasso, uma peça rara e notável intitulada Mulher com Capa. Embora não fosse um original, ainda possuía um valor imenso, estimado em cerca de $13 milhões devido à sua conexão com o famoso artista. As palavras misteriosas de Jenny Verastro revelaram um pedaço genuíno da história, uma prova do fascínio duradouro e do valor da arte, e dos segredos que podem estar ocultos até mesmo sob os objetos mais mundanos, como uma antiga máquina de costura. Esta herança inesperada representava um tesouro escondido, uma chave que poderia desbloquear uma grande fortuna para Cal e sua família, caso decidissem se separar desta preciosa obra-prima de Picasso. Número 8. Caverna de Cristal de Naica. Profundamente abaixo de uma montanha perto de Naica, no México, no ano de 2000, mineiros embarcaram em sua busca habitual por novos depósitos de minério. Eles não sabiam que estavam prestes a tropeçar em um local tão inesperado e impressionante que os deixaria totalmente fascinados. À medida que desciam mais fundo na terra, encontrarão-se no coração de uma caverna em forma de ferradura adornada com um deslumbrante display de cristais gigantescos de cor branca leitosa, que pareciam se elevar sobre eles. Esses cristais, compostos de gesso, eram colossais, alguns se estendendo por mais de 25 pés de comprimento, como postes telefônicos,
e se projetavam em todas as direções das paredes, pisos e teto de calcário marrom da caverna. Esta incrível maravilha subterrânea, carinhosamente conhecida como a Caverna dos Cristais, está situada profundamente abaixo da terra e coroada por uma montanha repleta de chumbo, zinco e prata. Desde sua descoberta acidental, esta câmara escondida tornou-se um imã para pesquisadores e cientistas de todo o mundo. Eles são cativados não apenas pela sua rara e impressionante beleza, mas também pelos intrigantes mistérios científicos que apresenta. À medida que as explorações avançavam, surgiram indícios tentadores da possível existência de mais câmaras esperando para serem reveladas. Uma exploração adicional teria exigido a remoção significativa dos cristais. A acessibilidade da caverna estava intricadamente ligada à operação das bombas de água da mina e, uma vez que as atividades de mineração cessaram, decidiu-se permitir que as cavernas fossem reabastecidas em outubro de 2015. A esperança é que essas maravilhas naturais de cristais de gesso colossal continuem a prosperar escondidas sob a superfície da Terra, prova da impressionante beleza e mistérios que nosso planeta guarda. Número 7. Avião abandonado. Os aviões certamente têm sua parcela de histórias incomuns para contar. Bali, Indonésia, ostenta uma adição particularmente cativante à sua lista de atrações. Um Boeing 737 abandonado que está descansando em um campo próximo a uma pedreira de calcário desde o ano de 2007. Este local curioso despertou o interesse tanto dos locais quanto dos turistas, deixando-os curiosos sobre como exatamente o avião foi parar lá, especialmente dada a ausência de qualquer evidência de um acidente. A teoria predominante em torno deste avião misterioso sugere que um indivíduo ambicioso e empreendedor uma vez teve grandes planos de estabelecer uma experiência de restaurante única dentro do Boeing 737. Eles transportaram o avião para este local peça por peça, provavelmente devido a restrições financeiras ou circunstâncias imprevistas. Infelizmente, como o destino quis, o projeto foi abandonado, deixando o avião para resistir à passagem do tempo em solidão. Ao longo dos anos, essa visão peculiar evoluiu para uma atração turística não convencional, mas intrigante, contribuindo ainda mais para o charme distintivo de Bali. Mas aqui está o twist. Este não é o único avião abandonado a ser encontrado na ilha. Existem mais 2 aviões desativados com suas próprias histórias únicas. Um deles está posicionado ao lado de uma loja Dunkin' Donuts, criando um contraste incomum entre o antigo e o novo. O outro avião está dramaticamente empoleirado no topo de um penhasco com vista para uma praia cênica. A popularidade de Bali como destino turístico global é indiscutivelmente ampliada por essas atrações não convencionais. Visitantes de todo o mundo são atraídos para explorar e se envolver nos mistérios dessas aeronaves abandonadas. A fascinação não reside apenas em sua presença, mas também no mistério persistente em torno de suas origens e propósitos pretendidos. À medida que os dias passam, o fascínio desses aviões abandonados continua a adicionar um ar de fascinação à paisagem já vibrante de Bali. Talvez um dia os proprietários ou restauradores visionários por trás do Boeing 737 retornem para dar vida ao seu sonho inacabado, proporcionando uma experiência gastronômica única que combina a magia da aviação com a beleza impressionante de Bali. Número 6. Destroços de navios sob a areia da praia. Nunca deixa de surpreender, continuamente oferecendo tesouros escondidos e descobertas extraordinárias. Um achado cativante ocorreu não muito tempo atrás, quando os restos de um navio enterrado há muito tempo foram desenterrados em uma praia na Flórida, abrindo uma janela fascinante para o passado. A aparição dos restos do navio foi resultado do poder puro desencadeado pelo furacão Nicole. A tempestade feroz havia causado um deslocamento significativo de areia, revelando uma estrutura misteriosa escondida abaixo da superfície. Esta estrutura enigmática, com aproximadamente 20 pés de comprimento, apresentava todos os sinais de ser um navio, um artefato provavelmente do século XIX. Após uma análise meticulosa por especialistas, foi confirmado que o que estava diante deles era de fato uma seção de um navio, possivelmente a popa ou o lado. Com essa descoberta instigante em mãos, uma equipe de especialistas dedicados embarcou na monumental tarefa de escavar os restos do navio. Uma decisão crucial se avizinhava, como um navio navegando em águas traiçoeiras: se extrair cuidadosamente o navio de seu repouso arenoso ou deixá-lo intocado. A natureza delicada da escavação apresentava um risco real de danos irreparáveis ao próprio navio. Esta decisão se tornou um delicado ato de equilíbrio entre revelar os segredos do navio e garantir sua preservação para as gerações futuras maravilharem-se.
Esforços adicionais no processo de escavação prometiam desvendar a identidade do navio e lançar luz sobre sua importância histórica. Indicações iniciais sugeriam que ele poderia ter servido como um navio de carga ou mercante, possivelmente caindo vítima dos perigos da pirataria ou da implacável fúria dos desastres naturais que frequentemente assolavam as jornadas marítimas no passado. Arqueólogos estavam ansiosos para aprofundar-se no processo de escavação, esperançosos de desenterrar pistas que pudessem iluminar tanto a origem quanto o destino deste navio ambíguo. Cada pá de areia e cada artefato descoberto representava um passo mais próximo de desvendar os mistérios ocultos pelo tempo e pela maré. Enquanto trabalhavam diligentemente para revelar a história oculta do navio, eles sabiam que faziam parte de uma jornada incrível para recuperar e preservar uma peça valiosa de nosso patrimônio marítimo. Número 5. Esconderijo de uísque da Era da Proibição. Nos reinos das descobertas inesperadas, existe um conto cativante de um casal em Nova York e sua casa centenária. Por anos, lendas locais sussurravam que sua casa havia pertencido a um notório contrabandista de bebidas, uma história que os proprietários consideravam mera lenda popular. Poucos sabiam eles que, durante seu ambicioso projeto de renovação, eles tropeçariam em uma descoberta surpreendente, entrelaçando para sempre suas vidas com o legado da Era da Proibição. Enquanto mergulhavam no meticuloso processo de reviver sua casa histórica, o destino tinha outros planos. Trabalhando diligentemente na casa, eles inesperadamente descobriram um pacote escondido dentro das próprias paredes que testemunharam um século de segredos. Para sua surpresa, este pacote continha uma garrafa de uísque escocês conhecido como Old Smuggler Gaelic Whisky, uma marca que surpreendentemente ainda existe hoje. Intrigados por esta descoberta inicial, sua curiosidade os impulsionou a continuar a busca. Em pouco tempo, eles desenterraram um total impressionante de 66 garrafas de uísque, cada uma carregando o peso da história de um século. Algumas estavam vazias, enquanto outras permaneciam parcialmente cheias, prova dos métodos astutos de ocultação do contrabandista. Tornou-se evidente que o contrabandista, desafiando as estritas regras da Era da Proibição, havia escondido sua reserva ilícita dentro das próprias paredes e assoalhos da casa. Com sonhos de vender as garrafas completamente intactas deste raro uísque centenário por $1000 cada, o casal encontrava-se à beira de um lucro inesperado. Esta história notável serve como um lembrete tocante de que os segredos abrigados nas paredes envelhecidas das antigas casas podem guardar um tesouro de surpresas. Ela sublinha a noção de que, mesmo nos lugares mais modestos, o passado pode dar vida ao presente, revelando artefatos intrigantes que tecem uma rica tapeçaria de história e engenhosidade humana. Número 4. Túneis subterrâneos escondidos em casas. Nos lares, o fascínio por câmaras ocultas e túneis secretos dentro dos limites de nossa própria casa pode ser uma tentação irresistível. Fred Godal, impulsionado por um senso de curiosidade, tropeçou em uma porta peculiar em sua biblioteca que parecia ter desaparecido da existência. Sua inquisitividade o levou a aprofundar-se mais, e para sua surpresa, ele descobriu uma câmara escondida atrás de uma estante de livros, acessível através de uma porta secreta. Enquanto ele se aventurava mais, a câmara revelava uma rede expansiva de túneis subterrâneos e salas, pensados para terem sido usados pelos serviçais em dias passados para navegar discretamente pela mansão intrincada. De forma semelhante, um casal em Illinois encontrou-se imerso em um mundo de intriga quando tropeçaram em uma câmara oculta sob sua própria casa. Sua descoberta começou com uma entrada escondida sob uma calçada sem pretensões. Ao se aventurarem mais fundo, eles encontraram um arco que o tempo tinha preservado de maneira notável, ao lado de um monte de terra ocupando um canto da câmara. O verdadeiro propósito e origem deste túnel misterioso permanecem envoltos nas névoas do tempo, mas estimativas sugerem que ele pode ter sido construído no distante ano de 1895. Estas histórias servem como lembretes cativantes de que, sob os alicerces de nossas próprias casas, segredos e vestígios históricos podem dormitar, aguardando sua redescoberta. O fascínio de descobrir tesouros escondidos e relíquias do passado adiciona uma camada de fascinação a essas câmaras ocultas, nos deixando imaginar sobre o rico tecido da história e das histórias não contadas que elas podem guardar. Cada descoberta inesperada é como uma cápsula do tempo que nos convida a embarcar em uma jornada para desvendar os mistérios de nosso passado, uma câmara oculta de cada vez. Agora é a hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. No coração de um deserto escaldante onde o sol brilhava implacavelmente, um extraordinário paradoxo se erguia como um sentinela do passado. Este túnel alongado, semelhante a uma rocha,
desafiava o entendimento convencional. Ao contrário dos túneis subterrâneos típicos, este se erguia desafiadoramente sobre a superfície, um local intrigante que despertava a curiosidade nos corações daqueles que o contemplavam. Esta maravilha do deserto permanecia isolada, cercada pela vastidão da paisagem árida e pela imponente sombra de uma formação rochosa misteriosa. O que a tornava única eram as colossais portas metálicas que guardavam seus segredos. Essas enormes barreiras ostentavam entalhes intricados de dragões ferozes, cujos olhos pareciam vigiar a passagem desconhecida. Além das portas, elas estavam firmemente fechadas, como se resguardassem tesouros além da imaginação. Entre as areias desoladas, um contínuo murmúrio baixo ressoava por baixo dessas imponentes portas, sugerindo um segredo escondido. Um rio subterrâneo, suas águas cristalinas jorrando há séculos. A origem e o propósito deste túnel haviam permanecido um mistério, um quebra-cabeça que havia confundido os curiosos igualmente. Perto deste artefato impressionante, 3 indivíduos se reuniram. Pareciam ser uma equipe de exploradores intrépidos, impulsionados por um senso compartilhado de admiração e intriga. Seus rostos refletiam o espanto que este túnel inexplicável havia provocado em inúmeros outros. Ninguém conseguia entender como este túnel de outro mundo havia surgido neste espaço desolado, nem decifrar seu verdadeiro propósito. Era um enigma antigo, esperando para ser desvendado, prova dos mistérios ilimitados que nosso mundo esconde. Enquanto a equipe de exploradores se preparava para desvendar seus segredos, eles ficavam à beira de uma descoberta que prometia reescrever os anais da história e redefinir os limites do conhecimento humano. Deixe-nos saber sua opinião nos comentários. Número 3. Navios no deserto. Uma vez uma cidade portuária vibrante cheia de vida e comércio movimentado, Moinac agora jaz em desolação e abandono. Transformada em um assombroso cemitério de navios, na década de 1960 Moinac prosperava com uma população que excedia 40 mil habitantes, aninhada nas margens do Mar de Aral. A cidade servia como um centro próspero para pesca, comércio e atividade marítima. Uma série de eventos fatídicos alteraria dramaticamente o destino desta metrópole outrora próspera. A pedido da União Soviética, água do Mar de Aral foi desviada para apoiar o cultivo de algodão na região. Isso, combinado com os impactos crescentes do aquecimento global, iniciou um declínio catastrófico nos níveis de água. O Mar de Aral, outrora o 4º maior lago globalmente, experimentou uma redução impressionante de 90% em seu volume de água ao longo de apenas 4 décadas. A água remanescente transformou-se em uma solução salina altamente concentrada, tornando-a inóspita para a vida. O ecossistema outrora próspero foi devastado, deixando para trás uma paisagem desidratada e sem vida. Na ausência de água e com o colapso da indústria pesqueira, os habitantes de Moinac enfrentaram um futuro sombrio e foram obrigados a abandonar suas casas. Entre os vestígios deste ermo ressequido, ergue-se um símbolo comovente, um lembrete vívido das profundas consequências do aquecimento global: o assombrado cemitério de navios enferrujados. O trágico destino de Moinac serve como um aviso solene sobre as potenciais repercussões que aguardam outras regiões ao redor do mundo enquanto lidam com os perigos das mudanças climáticas. É uma ilustração contundente de como as ações humanas, combinadas com fatores ambientais, podem levar à degradação irreversível de ecossistemas outrora prósperos e à transformação de cidades vibrantes em paisagens áridas. Número 2. O cálice de Licurgo. Este cálice de vidro com 1.600 anos possui uma qualidade verdadeiramente encantadora. Ele muda de cor como se fosse mágica, alternando entre verde jade e um vermelho profundo, tudo dependendo da direção da iluminação. Quando a fonte de luz está à sua frente, o cálice aparece resplandecente em verde, mas quando a luz se aproxima por trás, ele sofre uma transformação dramática, assumindo um rico tom de vermelho. O segredo por trás desse fenômeno hipnotizante reside na presença de nanopartículas de ouro dentro do vidro, em um nível microscópico. Conhecido como o cálice de Licurgo, este artefato requintado é um raro exemplo de um copo romano com jaula. Sua notável capacidade de exibir esse comportamento de mudança de cor, conhecido como comportamento dicróico, destaca a engenhosidade dos artesãos romanos que o criaram, seja por um profundo entendimento da ciência por trás desse fenômeno ou por um tropeço inadvertido. Eles foram pioneiros no mundo da nanotecnologia. O que diferencia o cálice de Licurgo não são apenas suas cativantes propriedades de mudança de cor, mas também sua complexa artesanato. Em vez dos desenhos geométricos abstratos comumente encontrados em utensílios de vidro da era, este cálice apresenta figuras humanas meticulosamente detalhadas.
As cenas retratadas em sua superfície contam a história mítica do rei Licurgo, que tentou prejudicar Ambrosia, uma devota seguidora do deus Dionísio. Em retaliação, Ambrosia foi transformada em uma videira que se enroscou ao redor do furioso rei, levando-o à sua queda. Acredita-se que o cálice de Licurgo tenha sido criado em Alexandria ou Roma entre 290 e 325 d.C. Seu surpreendente segredo permaneceu oculto até 1990, quando pesquisadores examinaram pequenos fragmentos quebrados sob um microscópio eletrônico, revelando a presença de nanopartículas de ouro responsáveis por suas notáveis propriedades dicróicas. Seja por design ou por acidente, os artesãos romanos por trás desta antiga maravilha foram verdadeiros pioneiros da nanotecnologia, deixando um legado de arte e descoberta científica que continua a cativar admiradores até hoje. Número 1. Trens subaquáticos. Além de navios e aviões, o mundo da exploração subaquática revelou mais um capítulo da história esquecida: trens. Enquanto geralmente associamos trens ao ritmo constante dos trilhos ferroviários, parece que algumas locomotivas encontraram seu caminho para as profundezas dos corpos d'água, com sua presença envolta em mistério e curiosidade. Ao largo da costa de Nova Jersey, os restos surpreendentes de duas locomotivas da era da Guerra Civil foram descobertos submersos a uma profundidade de 90 metros. Esses trens, que remontam aos anos 1850, provocam intrigas sobre suas origens e como vieram a repousar no fundo do oceano. Infelizmente, informações concretas são escassas, deixando espaço para uma tapeçaria de teorias circularem. Em outra instância, um youtuber russo revelou sua descoberta subaquática: um trem que encontrou seu fim prematuro durante uma ousada expedição de mergulho. A teoria predominante sugeria que o trem havia descarrilado de uma ponte, lançando-se nas profundezas aquáticas abaixo. Enquanto isso, um especialista em recuperação subaquática chamado Tom Croman empregou tecnologia de ponta para escanear o terreno submerso com sua equipe, levando-os aos restos de um trem perdido há mais de um século. Esses encontros com trens submersos cativam a imaginação devido à sua natureza inesperada. Trens estão convencionalmente ligados à viagem terrestre, mas, como os filmes de ação têm mostrado, acidentes podem acontecer, fazendo com que eles mergulhem dramaticamente de pontes e se estabeleçam no abraço aquoso das profundezas. Cada descoberta desenterra um pedaço da história que desafia nossas concepções pré-estabelecidas e oferece um vislumbre das maneiras surpreendentes e frequentemente misteriosas pelas quais o passado ressurge no presente. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.